E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site bibotalk.com por aqui. E você já sabe, quando o pano tá preto atrás é porque a situação, a alma tá meio escura e eu preciso dar aquele desabafo com vocês. Porque, gente, eu tenho ficado muito chateado com algumas coisas que eu tenho visto, ouvido. Inclusive, a gente às vezes fica chateado com essas coisas que a gente vê nos outros porque acabam denunciando pecados que estão em nós ainda, né? E isso é muito sério. A gente muitas vezes abomina no outro aquilo que ainda de alguma forma está vivo dentro de nós, algum pecado. E eu tenho chegado à seguinte conclusão, né, nas minhas orações, nos meus pensamentos, nos confrontos que tenho com quem amo. Nós precisamos parar de nos alegrar com o pecado, com a queda de gente que a gente não gosta. Já aconteceu com você esse sentimento que eu já digo de antemão, é demoníaco. Esse sentimento de, eu sabia que ia cair, eu já sabia, eu estava só esperando. Rapaz, isso é justiça de Deus, rapaz. Isso aí é juízo divino, é a ira divina. Já aconteceu comigo, pessoas que me fizeram mal no passado, e eu estava só esperando, né, que o pecado deles fosse descoberto, fosse jogado aos quatro ventos. Às vezes ficava meio triste por conta da família que ia sofrer e tal, mas no fundo o sentimento que predominava é aquele sentimento assim de tomara que se ferrem, tomara que se explodam, são pecador mesmo, tem mais que se ferrar, isso estão brincando com Deus, estão brincando com a igreja. Gente, isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o sentimento cristão. A gente jamais pode se alegrar com o pecado. E não é nem se alegrar talvez não é a palavra correta, porque ninguém se alegra. Mas é esse sentimento que... Você está entendendo esse sentimento que eu estou falando aqui? Tipo, eu sabia. Ali eu não esperava algo diferente, cara. Pô, ó, já tinha avisado. E principalmente de quem a gente não gosta. Se é o pecado que foi descoberto de quem a gente não vai muito com a cara, aí dá um sentimento assim, tipo... Antes ele do que eu, olha aí, gente, isso é demoníaco. Pedro não se alegrou com o pecado de Ananias e Safira. Quando eles caem mortos diante de Pedro, primeiro primeiro o marido, depois a esposa, vem um grande temor sobre a comunidade. Quando Paulo entrega o cara a Satanás, lá no capítulo 5 da sua primeira carta aos Coríntios, aquilo ali não é com alegria. Pessoal, tira o cara aí e entrega para Satanás. A gente é assim, já percebeu? A gente não é crente, parece que a gente não é crente. A gente adora, no fundo nós somos os caras com as pedras, mano. O cara caiu em pecado, né? Caiu em pecado é uma expressão muito estranha, né? Mas enfim, é a que a gente costumeiramente usa, mas não existe cair em pecado, todo mundo já tá caindo em pecado. E isso que a gente não entende. Mas a gente fala, não, o irmão caiu em pecado. A gente, em vez de estender o braço para ajudar o cara a se levantar, a gente joga mais umas pazinhas de terra em cima. Não, eu sabia, Ou quando a gente não gosta mesmo, mano, a gente nem enterra, a gente, que sofra, que fica aberto para que todo mundo veja a podridão. No fundo, nós somos podres. Nós somos podres demais. E, gente, esse negócio de, é a justiça de Deus, é a ira de Deus. Gente, justiça e ira de Deus são dois lados da mesma moeda. Porque a gente faz um Deus amoroso e um Deus que nos ama e um Deus que ferra com as pessoas que a gente não gosta. Deus não tem partido, Deus não joga do nosso time. Você quer saber onde a gente está nessa partida? A gente está todo mundo aqui, ó. Todo mundo é merecedor da ira de Deus, da justiça de Deus. E que bom, porque essa ira de Deus não nos joga no inferno, essa ira de Deus nos joga para os braços de Jesus, porque Jesus sofreu a ira de Deus. Isso significa propiciação, ele sofreu a ira de Deus, ele aplacou a ira de Deus. E todos nós estamos aqui e somos merecedores da justiça e do juízo divino. Mas que bom que Jesus tomou o nosso lugar. Agora não. Quando o irmão cai em pecado, meu amigo, aí não tem amor de Deus para ele não, é só justiça divina. E a gente precisa urgentemente parar com isso. Não estou falando para passar a mão na cabeça do pecador. Ou tô? Eu tô, porque quando eu peco, eu quero que passem a mão na minha cabeça. Mas não é que assim, não, tadinho, não fez nada. Igual a avó, né? A avó quando quer amenizar ali a trapaça ou a traquinagem da criança. Não, ele não quebrou o pote, não, caiu da mão. Não, não é isso.
Não, quebrou o pote, tu fez errado, mas vem cá, eu te amo, te abraço, vamos melhorar isso daí. Tá entendendo a diferença? Não é passar a mão na cabeça. Não, isso aí é um pecadinho de nada, todo mundo adultera, relaxa. Não, todo mundo dá uma roubadinha de dinheiro da igreja aqui, relaxa. Não é nada disso. É passar a mão na cabeça, pô, cara, tu errou, tu falhou. Poxa, que pena que aconteceu. Mas agora, bola pra frente, levanta a mão, vamos lá. Tu errou, vamos chorar o teu pecado junto, vamos chorar, porque assim, a gente também não chora mais pelo pecado dos outros, a gente não chora nem pelos nossos próprios pecados. No fundo tá todo mundo distante do evangelho. Essa que é a verdade. A gente tá muito, porque quando a gente se alegra com um negócio desse, repito, não é se alegrar, quando a gente tem esse sentimento de, viu, bem feito, sabe? É igual o cara que tem cano de escape da moto aberto. Eu odeio esses caras. Eles moram um monte aqui na minha rua. Como eu acho que se um dia eu ver um deles cair de moto, eu tenho certeza que o sentimento que vai vir em mim vai ser: isso não é de Deus, cara. E eu preciso trabalhar isso no meu coração. Então não nos alegremos, não tenhamos esse sentimento, sabe, gente? Vamos chorar os pecados, os nossos pecados e os pecados da igreja. Porque o escândalo vai fazer parte cada vez mais da nossa história. E a gente precisa estar preparado para isso. Em amor, né? E lembre-se, a ira de Deus e o seu amor são facetas. Que bom, quando Israel sofria a ira de Deus, não era pra... Deus não é assim, ó, haha, Israel, vai lá, tem que se ferrar mesmo, não me adoraram, adoraram a Baal, ó, tem mais... Eu queria fazer um gesto com a mão aqui, mas não vou fazer, né? Vou fazer o diminutivo. Vocês têm mais que se ferrar mesmo e não sei o quê. Não, gente, quando Deus se irava contra Israel, no fundo era para mostrar a sua graça, era uma segunda chance. Gente, é o seguinte, eu quero mostrar para vocês que eu não brinco com o pecado é uma coisa séria, por isso que eu fiquei com raiva. E fiquei irado. Mas olha só, tem a minha graça. Se voltem para mim. É o que os profetas não ficavam rindo do pecado de Israel. Israel se lascaram. Não, os profetas choravam, gente. Era triste o negócio. Que a gente tenha coragem, sabedoria e uma espiritualidade madura para ter a mesma atitude.